Olá a todos, começaremos aqui o nosso quarto exercício. Neste caso, nós sairemos um pouco da lógica anterior, que era só fazer algo, entre aspas, mais realista, sem deformação. E neste exercício, vamos fazer uma bolinha de fato deformando, num pulo simples, para a gente poder entender a questão da escala e como trabalhar com gráfico de curva. Primeiro, vamos verificar se está em 24 quadros, está aqui em real time. E eu vou trocar a minha visão. Uma coisa importante é que você pode ter duas maneiras de visualizar o gráfico. Até agora a gente estava indo sempre em Window e Animation Editors para a gente poder pegar este gráfico aqui, ou a gente pode deixá-lo de fato grudado na nossa viewport, que é uma outra maneira de fazer. Eu posso vir aqui, ó, onde eu tenho essas visualizações, tem uma em que tem dividido, ó, perspectiva e gráfico. Eu posso clicar e aí ele já divide para mim, deixando o gráfico embaixo. É uma outra maneira de se fazer. A gente vai testá-la agora. Eu não quero ficar com a vista da perspectiva, então eu vou mudar para vista de lado, vista side, e aí eu tenho ainda em 2D aqui. E eu posso jogar o gráfico mais para cima, mais para baixo. Vou deixar a cena um pouquinho menor. O que é que eu tenho aqui para analisar? Em primeiro lugar, eu preciso ter uma ideia do que eu quero. Então eu vou fazer uma bolinha deste lado, ela vai amassar, esticar e vir para o outro lado. Basicamente isso, uma animação simples, só para a gente ver como se trabalha. Eu não estou trabalhando com nenhum rig específico, estou trabalhando direto com a interface do Maya. Eu posso fazer o seguinte, ó, se eu venho com a tecla R ou a ferramenta aqui, ó, a escala, eu coloco para cima ou para baixo. Vou diminuindo, né, a escala da esfera para um lado e para o outro. Perceba que não é isso que eu quero. Eu quero mudar este ponto. Lembrando que para você aumentar ou diminuir os eixos aqui, a visualização do eixo, basta você ir no mais e no menos do teclado numérico. Então eu venho e aperto a tecla Insert do teclado. E quando eu faço isso, ele me dá outras maneiras de visualização. Por exemplo, aqui, ó, tirou as setinhas e eu boto para baixo ou para cima. Isso aqui é o ponto pivô. Eu estou dizendo, olha, eu quero que ao invés de ele esticar e amassar a partir do meio, ele estique e amasse a partir da base. Quando eu aperto a tecla R, agora, ó, o ponto pivô é lá embaixo. Imagine isso como sendo uma espécie de prego que você coloca. Vou até suspender um pouquinho mais essa esfera, ó, vou deixar exatamente no ponto do desejo. Aperto Insert, botar exatamente embaixo aqui. O que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, ela vai começar no keyframe 1, eu aperto a tecla S, e aí eu já coloco uma série de quadros chaves. Eu venho, por exemplo, até o 12, 10, por aí, e eu amasso. Quando eu coloco ela para baixo, ela vai ter que se espalhar para os lados. Então é bom sempre deixar uma espécie de uniformidade, para não ter a impressão de que a massa dela desapareceu. Lição número 1 deste exercício. Toda vez que a bolinha estiver esticando ou amassando, se você quiser dar um caráter explosivo, teste com poucos keyframes. A gente viu lá atrás, lá na primeira aula, quando eu falei das 3 bolinhas, que quanto mais separado é o espaço, mais brusco, e quanto mais junto, mais suave. Aqui eu vou deixar, por exemplo, até o 12, eu vou testar no 13. Fazer ela esticando. Deixa eu ver o keyframe 1 aqui. Ela vai voltar ao normal. Eu percebi que... Opa, desculpa, eu estou tirando o 12. Deixa eu voltar. Pronto, ela amassou no 12. Eu percebo que o estado normal dela é 0.88, né? Então ela vai esticar. Deixa eu botar tudo para 0.88. Ela vai voltar ao normal, eu aperto S. E eu quero que ela estique. Eu só botei o estado normal para ter uma referência. Eu quero que ela se estique. Ela faz isso aqui, ó. Foi e subiu. Vou colocar esse gráfico um pouquinho mais para baixo. Amassou, subiu aqui. Vou fazê-la levemente para o lado. Levemente para o lado. Quais são os keyframes até agora? 1,
12, 13. E aí eu vou colocar a altura de subida, ou tempo de subida, igual ao tempo de descida. Então, deixa eu ver aqui um bom tempo. 24 quadros aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Digamos. Aqui, ó, no 25, ela vai estar lá em cima. Então, eu vou contar mais 12 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela vai chegar do outro lado. Perceba que o que eu estou fazendo nada mais é do que dizer quais são os extremos da ação. Esticou aqui e vai cair do outro lado. Estou dizendo, olha, vai subir e descer. Aqui, ó, que é no 25, mais ou menos, 24, 25, eu vou subir e fazer com que ela volte ao estado normal, 0,88. E aperto S. Então, o que ela fez aqui? Subiu e aqui ela vai descer. Vai amassar. Fez isso. Vou voltar ao estado normal só para ter uma referência. Vou até ver quanto é que eu amassei do outro lado. Tá bem quebrado. 0,4, 1,3, 0,4, 1,3. Opa, 1,3. Então bateu aqui. A rotação em X ela zera, né? Zerou a rotação. Então, subiu, desceu. E aí eu vou dar um tempo para ela voltar ao normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aperto S. Quando eu faço isso, temos essa animação aqui. Não nos convence em nada. Então, vamos tratar no gráfico de curva. Eu tenho dois eixos básicos da ação. Translate Y e Translate Z. O Y é o vertical e o Translate Z é o de um lado para o outro na horizontal. Vamos tratar primeiro o Translate Y. Eu venho aqui, aperto a tecla F, ó. Eu tenho o meu gráfico montado aqui. Seleciono esses keyframes de baixo, quebro a tangente, venho até esse primeiro aqui, com o botão do meio e a ferramenta de mover selecionada, ou você aperta a tecla W. Eu vou deixar mais ou menos um igual ao outro, mais ou menos, só para ter uma ideia. Quando eu dou um play, ok. Temos um problema. O problema inicial é que parece que existe um vento, uma força de oposição, alguma coisa que está causando uma resistência dela aqui. Eu não quero isso. Qual é o translate que vai de um lado para o outro? É o translate azul, o Z. Então eu vou até ele, aperto a tecla F. Eu percebo, ó, temos esse keyframe aqui que não está servindo para nada. Eu aperto Delete. E temos, vamos ler esse gráfico. O que temos aqui? Início suave, meio brusco e final suave. Eu não quero que isso aconteça. Eu vou deixar tudo linear. Por quê? Porque eu quero que de fato ela saia brusca, porque é isso que ela quer, ela está com um impulso, e ela chegue do outro lado também brusca, porque ela está começando a descer. Eu vou dar um play. Exatamente, ó. E ela começa a ter um pulo. Eu posso modificar? Posso. Eu percebo que ela está demorando muito, sabe? Ela demora muito. Eu posso, inclusive, alterar essa altura aqui, ó. Porque perceba, é como se ela estivesse se esticando demais para pouca altura. Eu posso deixar ela mais em cima. Posso, inclusive, ó, alterar o gráfico, porque você, alterando o keyframe, não esqueça de alterar também as tangentes. Eu dou um play. E isso, ó. Olha que maravilha essa cidadã aqui. Neste caso, nós temos uma bolinha adquirindo vida. Nas outras, é como se ela estivesse quicando de maneira natural, por assim dizer. Aqui não. Aqui ela quer amassar, guarda energia, sobe e desce. O que acontece?